Romanos capítulo 8. Elementos que nos fazem, ou melhor dizendo, elementos que nos ajudam a viver uma vida vitoriosa. Quantos querem ter uma vida vitoriosa? Amados, ninguém consegue vencer sem competir. Ninguém consegue vencer sem lutar. Não existe, né? Vou usar aqui um jargão evangélico. Não existe vitória sem lutas. E a vitória que você está por receber, pode ter certeza que a luta é proporcional a ela. Quanto mais difícil for, maior será a bênção. Quanto mais difícil for, quanto mais agoniante for, maior será o milagre, maior será a bênção. A nossa vitória é proporcional à luta que nós estamos enfrentando. A luta não pode, e a batalha que você está enfrentando não pode te desanimar. A batalha que você está enfrentando não pode te desanimar. Quantos viram nesse final de semana? Eu acho que foi nesse final de semana. A luta do Popó com Anderson Silva, não, como é que é o nome do outro? Vanderlei Silva. Quantos viram? Você viu a gaiatice que aconteceu no final, né? Você viu como é que terminou, depois de tudo, o rosto dos envolvidos? Cara, o Vanderlei Silva estava sangrando pelo olho. O Popó estava com isso aqui, ó, e um olho roxo, isso aqui tudo inchado. Amados, quando nós estamos guerreando, batalhando, não espera espanador de pena de ganso, não. Você é bobo. Se tu está esperando espanador de pena de ganso, amado, você está no mundo do País das Maravilhas. Se você está lutando, espera Golias. Que só a lança do cara pesava 6 quilos. Mas a tua vitória será proporcional à luta que você está enfrentando. Pastor, está difícil. Por isso que o nome é luta. Não é passeio no parque. Não é uma visita no horto. Não, é luta. 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 Mas em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, traz alguns conselhos para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, para que nós possamos guerrear as nossas guerras e não desanimarmos. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, Deus é contigo. Você não pode esquecer disso. Pastor, mas na minha casa tem luta. Ei, Deus está lá. E aí eu não posso esquecer da música Jesus está lá. Se o gás acabou, Jesus está lá.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cara, o mundo pode estar acabando, o pau pode estar quebrando. Deus é por nós. Deus é pela sua igreja. Amém? Deus é por nós. Fala para o teu irmão, Deus é por nós, meu irmão. Fala, catuca ele aí, Deus é por nós. Você precisa acreditar nisso. Deus é por nós. Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem vai se opor contra Deus? Quem vai se opor contra o braço forte do Senhor? Quem pode impedir o agir de Deus na nossa vida? E Paulo fala exatamente isso aqui nos versículos seguintes. Vamos ler. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Paulo está falando aqui que pode estar enfrentando qualquer tipo de luta. Se Deus entregou o seu próprio filho, nos deu o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, que Paulo reputa como uma coisa top, como uma entrega top, será que ele não fará muito mais? É isso que ele está falando aqui. 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então presta atenção numa coisa que eu vou te falar, guarda isso no teu coração. Mesmo que você esteja diante da morte, existe um intercessor diante de Deus por sua vida. Mesmo que você esteja diante da morte, existe um intercessor que está à destra de Deus, falando com Deus a teu respeito. Se Deus é por nós, se o Senhor Jesus é por nós, quem será contra nós? Você precisa guardar isso no teu coração. Por que, pastor, o Senhor está falando isso? Porque eu sei que no meio das tempestades, no meio das lutas, nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que nós temos um intercessor diante de Deus por nossas vidas. Nós nos esquecemos do amor de Deus que está conosco em meio a essas guerras. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos até mesmo de quem nós somos para Deus. Nós nos esquecemos disso. Sabe? O apóstolo Paulo continua falando exatamente isso, amados, porque o apóstolo Paulo enfrentava dificuldades, lutas, apanhava num lugar, era apedrejado no outro, sofria a oposição dos próprios judeus, estava em todo o tempo enfrentando lutas dos patrícios, dos estrangeiros. Patrícios não é esposo das patrícias não, tá? Pessoal da mesma nacionalidade. E os patrícios, quem são os patrícios? Não, esposo das patrícias, não. Sabe? De pessoas próximas, sofrendo oposição de pessoas próximas. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensa nisso. E aí então, em meio às lutas, no versículo 35, Paulo apela para algo que é imutável. Olha que coisa tremenda. Quem nos separará do amor de Cristo?
nos separará daquilo que este intercessor sente por nós? O mundo pode virar as costas para você. As pessoas mais próximas podem fazer oposição. Mas o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus por mim e por você, não se move para trás nem 1 milímetro. Nem 1 milímetro. Quem nos separará do amor de Cristo em meio às nossas lutas, em meio às nossas guerras, em meio às nossas batalhas? Quem nos separará? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Paulo estava falando de tudo aquilo que ele estava enfrentando. Pastor, mas que história é essa de nudez aqui? Amados, vocês sabiam que quando ele estava pregando contra uma determinada religião, as pessoas agarraram eles e rasgaram as roupas deles? Vocês sabiam que Paulo e Silas eles estavam presos naquela prisão, nus? Paulo e Silas, quando foram presos, eles estavam nus, porque antes de levar eles para lá, depois de terem levado um monte de açoite, eles rasgaram as roupas deles. Exatamente por isso que ele está falando isso aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada. Aleluia, aleluia. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouros. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nudez, perigo, espada, açoite, fome, contrariedade, oposições, angústia, falta de dinheiro, falta de saúde. Quem nos separará daquilo que o Senhor sente por nós? O que pode nos separar? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que está te desanimando? O que está fazendo você parar de relacionar-se com Deus? Sabe que o inimigo está colocando na tua mente, porque você está enfrentando essa batalha, essa luta, que o Senhor não te ama mais, que o Senhor se esqueceu de você. E Ele está dizendo para nós nessa noite: todavia, eu não me esqueci de ti. Se uma mãe pode se esquecer de um filho a quem deu à luz, eu, todavia, não me esqueço de ti. Tem luta? Tem. Tem contrariedade? Tem.
Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele continua falando. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, luta alguma, circunstância alguma pode te separar daquilo que Deus sente por você. Você precisa se posicionar. Diga comigo, eu, nessa batalha, preciso me posicionar. E em meio a essa guerra, em meio a essa batalha, primeiro, você tem que ter um coração esperançoso. Diga comigo, um coração esperançoso. Eu tenho que ter um coração esperançoso. Abra sua Bíblia, por favor, em Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Versículos 7 e 8. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Você tem que ter um coração esperançoso em meio às batalhas que você está enfrentando. Porque ao final desta guerra, ao final desta batalha, existe uma promessa, existe uma terra que mana leite e mel, existe uma vitória para mim e para você após essa luta. O tamanho desta terra é o tamanho da luta que você está enfrentando. O tamanho desta terra, o tamanho desta vitória, desta promessa, é o tamanho da luta que você está enfrentando. Pastor, é muita luta, acontece um monte de coisa. Sabe por quê? Porque o teu ministério é grande, teu chamado é grande. Deus não sonhou contigo coisas pequenas, Deus sonhou contigo coisas grandes. Entende isso? Deus sonhou contigo coisas grandes. Pastor, mas é demais. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Pensa num cara que foi humilhado. Pensa num cara que só fez bem para os outros e foi humilhado. E foi condenado de uma maneira injusta, a pior morte que existia na época, que era a morte de cruz. Cuspiram, bateram, desnudaram ele, mas ele foi fiel ao propósito até o fim. E por conta disso, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Por causa dele, a história foi dividida, o tempo contado antes de Cristo e depois de Cristo. Tanta humilhação, tantos açoites, tanto sofrimento, para que ao final ele pudesse ser este rei
glorioso, assentado à destra de Deus. Aleluia! Aleluia! O mesmo Deus que glorificou Jesus, o mesmo Deus que glorificou Jesus, há também de te levar à vitória, e o nome dele será glorificado nesta luta na sua vida. Deus não mudou o jeito de exaltar o homem. Primeiro tem luta, primeiro tem humilhação, mas todos aqueles que em meio à luta, de vez em quando saem com o olho roxo, com uma cabeça inchada, com o nariz quebrado, mas ao final serão exaltados. No final tem exaltação. No final o Senhor vai te exaltar. Então você tem que entrar para essa batalha com um coração esperançoso. Você tem que entrar nessa guerra com um coração esperançoso. É difícil, é. Tem gigantes na terra? Tem. Mas se o Senhor se agradar de nós. Eu quero te falar uma coisa. Muito difícil o Senhor não se agradar de nós. Sabe por quê? Somos a igreja do Senhor. Somos a menina dos seus olhos. Então você precisa ter um coração esperançoso, porque a vitória pode estar muito próxima já. Aleluia. Você precisa ter em meio às batalhas uma atitude perseverante. Você não pode, se distrair. Você não pode se distrair em meio às tuas guerras. Ei, vou voltar a falar para você. Você não está no spa. Nós estamos num campo de batalha. E campo de batalha, octógono, ringue, é guarda alta. Escuta, enquanto estava Popó e Vanderlei Silva e o juiz dentro daquele ringue, todo mundo nas regras, guarda alta, né? Todo mundo lutando dentro das regras, guarda alta. Acabou a luta, todo mundo invadiu. Presta atenção que eu vou falar para você. Acabou a luta, todo mundo invadiu o ringue. Acabou regra. Um profissional como Vanderlei Silva levou uma pregada, meu irmão. Cara, ele levou uma pregada. Um lutador. Imagina, um monte de gente invade. Não, vou ficar com a guarda baixa. Não, caramba, eu tenho que estar com a minha guarda alta. Aí é o que eu tenho que prestar mais atenção. Aí ele baixou a guarda. Baixou a guarda. Na horinha. Baixou a guarda, teto preto para ele. Amado, se dentro da regra você tem que estar com a guarda alta, imagina no meio de uma confusão, que você não sabe de onde está vindo. Você tem que estar com uma atitude perseverante dentro desse negócio. Você tem que estar com a guarda alta.
você tem que estar com uma atitude perseverante dentro desse negócio. Ei, não tenta se distrair quando você tem que lutar. Não tente se distrair quando você tem que lutar. Porque a distração vai levar você a nocaute. Se você se distrair em áreas que você precisa lutar na sua vida, você vai a nocaute. Você vai a nocaute. Então, ó, guarda alta. Quando alguém falar pra você, tá esperto tu? Guarda alta. Quando teu irmão chegar, e aí, vamos orar? Vamos. Teu irmão chegar perto para você, chamar você para orar, vamos pro monte. Guarda alta. Guarda alta. Porque senão vai vir um soco do nada e você vai, vai ver o teto preto. Vai ver o teto preto. Guarda alta. Guarda alta. Guarda alta. É luta, amado. É luta. Sua esposa chegar e falar, vamos no shopping. Ó. Guarda alta, caramba. Não, é só para tomar um milkshake. Guarda alta, guarda alta. Porque se a gente distrair, se distrair, vai dormir. Se distrair. Sabe por que eu estou falando isso? É engraçado, né? Mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo 24 horas. E às vezes a gente deixa de ser crente por algumas horas. E é nesse momento que nós deixamos de ser crente por algumas horas que o diabo entra. Você está entendendo isso? É nesse momento que nós deixamos de ser crente por algumas horas que vem um cruzado do nada. Guarda alta. Seja prudente e perseverante dentro de uma batalha. Guarda alta. Você precisa estar com a guarda alta. Foca no alvo e vai à luta. Foca no que você precisa dentro dessa batalha, vai à luta. Transpõe dificuldades. Aprende com Paulo. Transpõe dificuldades. E dentro dessa batalha, conte com a ação divina. Porque aquele que está intercedendo por você diante do trono de Deus não vai te deixar cair. Não vai te deixar cair. Porque enquanto você estiver perseverante na luta, com a sua guarda alta, Ele vai cobrir a tua retaguarda. Ele vai adiante de você. Ele vai estar ao teu lado. Vai estar acima de você em todo o tempo. Ele acampará com os seus anjos ao teu redor para te livrar em meio às tuas guerras. Guarda alta. Fala pro teu mano, guarda alta, irmão. E ó, você precisa entender, e vou repetir para isso ficar bem fixado no teu coração. Tuas vitórias são proporcionais às tuas lutas. Amém? Do tamanho que for a tua luta, será o tamanho da sua vitória. Você não pode perder. Você não pode perder a alegria pelas promessas que Deus está fazendo para a sua vida. Não se esqueça, porque em meio às lutas
parece que as promessas são diluídas. Em meio às batalhas, parece que aquilo que Deus falou conosco não faz sentido. E é exatamente isso. Sabe quando a gente perde o sentido? É quando a gente leva um golpe. Quando a gente vê o mundo girar, é porque nos acertaram. E aí aquilo que as pessoas estão falando parece que não faz mais sentido. Aquilo que o pastor fala, aquilo que o líder fala, parece que não faz mais sentido. Sabe por quê? Porque essa pessoa recebeu um golpe e fez com que ela perdesse o sentido. Fez com que ela perdesse o sentido. Então, em meio às tuas guerras, seja animado pelas promessas de Deus na sua vida. Não deixa o inimigo roubar os sentidos dessas promessas para você. Não deixa o inimigo, sabe, te acertar e roubar os sentidos daquilo que Deus tem contigo. Porque, amado, no meio de uma batalha, tudo o que o nosso opositor quer é tirar os nossos sentidos, para que nada mais tenha conexão. Se você começa a perceber alguém desconectado, é porque essa pessoa foi acertada. Talvez não caiu, mas está, ó. Bambeando. Não caiu, mas está bambeando. E sabe quem acertou? Satanás. E aí, essa pessoa que está bambeando perde o sentido do que Deus falou com ela, do chamado, da promessa. Guarda alta, não deixe o inimigo roubar os sentidos das promessas de Deus na sua vida. Não permita que Satanás roube o que Deus tem contigo, o que Ele falou ao teu coração, a palavra que foi derramada sobre a tua vida. Não deixe o inimigo roubar os teus sentidos. Ministério de Música. Abra sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 14, versículo 23, para nós encerrarmos. Números 14, 23. Vamos do 22 para você entender. Olha só. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, 24, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, guarda alta, Caleb com guarda alta, Josué, guarda alta, não perderam a alegria da promessa. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me,
eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. E eu quero dizer uma coisa aqui, para nós encerrarmos. Se você for perseverante em meio à luta, naquilo que Deus falou para você, não só você entrará e possuirá a terra, mas essa bênção alcançará a sua descendência. Essa bênção também alcançará a sua descendência. Vamos ficar de pé? Você precisa ter razões específicas para estar lutando essa guerra. Você tem que ter razões específicas para estar lutando essa batalha. Nós sabemos que um lutador precisa de um bom tempo de preparação para guerrear as suas guerras. Porque aqueles homens que entram num ringue, eles estão ali treinados, preparados, são profissionais. Imagina qualquer um de nós enfrentando aqueles caras. Mesmo dentro das regras, nós não teríamos chance. Mas Deus quer nos preparar para vencermos as nossas batalhas. Primeiro, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E nisso, nós lutamos com as nossas armas espirituais. As nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Então você que está lutando, está desanimando, como Paulo falou, lembre-se que existe um que está à destra de Deus intercedendo pela sua vida e te ama demais. Lembre-se então que dentro dessa batalha você tem que ter um coração esperançoso. Você tem que ter uma atitude perseverante. Você tem que ter alegria nas promessas de Deus. E você não pode baixar a tua guarda. Então nós estamos aqui num culto de batalha espiritual. E você vai sair do teu lugar com a tua guarda alta. E vai estar aqui diante do trono de Deus, diante do Eterno, lutando com as armas da fé, com as armas espirituais, que é o que nós podemos fazer. Nossa oração, nosso louvor, nossa adoração são armas espirituais. Então quero convidar você a orar junto conosco, sair do seu lugar de guarda alta e vamos guerrear. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso, vitorioso és na tempestade. Isso, guarda alta. Guarda alta. Não se distraia. O Senhor leva, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Nada. E nada irá me impedir. Eu te adorarei. Profetiza. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Vitorioso é. vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Como trovão. O Senhor vai estourar na tua vida. Estrondo. Vai meu vento. Nós proclamamos poderoso é, grandioso Vai o teu barulho de vitória. como trovão, Impetuoso. poderoso é, Prepara pro barulho da vitória. e vem ao céu. Nós proclamamos poderoso é, grandioso Vitorioso. vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção no que eu vou te falar. Nós estamos aqui na divisão dos rounds. Talvez no primeiro round dessa luta você não foi muito bem. Talvez no primeiro round você não foi muito bem. Mas sempre tem um sino que toca.
Então os lutadores vão cada um para os seus corners. E ali eles recebem instrução dos seus técnicos e tratamento. Porque logo em seguida tem um outro round. E nesse tratamento que você está recebendo aqui agora, na divisão dos rounds, e essa palavra que foi liberada sobre a tua vida, ela será suficiente para que no próximo round você nocauteie o teu inimigo. Então, em nome de Jesus, eu oro pela tua vida agora, para que tudo o que o inimigo desferiu contra a tua vida e que te machucou e que te desanimou e que talvez fez você bambear e perder os teus sentidos, mas você não caiu. Você não caiu. Bambeou, mas não caiu. Sofreu o golpe, mas continua de pé. Então, em nome de Jesus, receba o tratamento e a direção do teu treinador, o Espírito Santo. Porque existe uma equipe técnica que está orando por você. Existe uma equipe técnica que está com você, mesmo que você esteja num ringue, mesmo que você esteja em meio às tempestades desta vida, haverá sempre um refrigério. E é nesta hora, Senhor, que eu te peço que o refrigério venha do céu sobre cada vida aqui nessa noite, sobre cada coração aqui nessa noite. Que venha um refrigério do céu. Em nome de Jesus. Porque os teus filhos estão lutando. Senhor, esse mundo é inóspito. E às vezes as lutas são desiguais. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e está conosco. Por isso, Deus, em nome de Jesus, visita cada um deles agora. Traz a cura, traz o refrigério, traz uma água fresca e renove as forças dos teus filhos, para que eles mantenham a guarda alta, para que eles não percam o sentido no próximo round, para que eles não sejam pegos desprevenidos, em nome de Jesus. Porque enquanto durarem os rounds, o Senhor estará trazendo refrigério até o round derradeiro, aonde nós vamos ver todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus. É assim que eu oro,
por este povo agradecido, porque eu sei que esta noite foi uma noite de refrigério em meio às lutas. Creia nisso. Se você recebe, diga eu recebo. Diga eu recebo. Você pode aplaudir o Senhor. Vitorioso és, na tempestade estarás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome, diga vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Se você crê, aplauda Ele bem forte. Ó, a palavra de Deus também diz que nós temos que resistir ao diabo, mas nós precisamos fugir da face do mal. O diabo está na frente, guarda alta, está golpeando, skill, foge, foge, dá bobeira não, guarda alta, mas se esquiva, foge. Não tenta muitas vezes andar no limite, foge, mas mantenha a guarda alta, resiste o diabo, ele vai cair. Satanás vai cair em nome de Jesus, amém? Volta ao teu lugar vitorioso, guarda alta.